Lucas capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, amém? Aleluia, que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca na região da Itureia e de Traconites, Elisânias tetrarca de Albilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme o que está escrito no livro do profeta Isaías. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Louvado seja o Deus de Israel. Irmão, todo pregador, todo pastor, todo líder espiritual, ele tem o desejo que a igreja não seja só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Porque o apóstolo Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele engana a si mesmo. É uma pessoa que escuta um conselho, mas entra no ouvido e sai pelo outro. E o que produz vida e salvação no crente é a prática diária da palavra de Deus. É a prática diária dos princípios que Deus estabeleceu para o ser humano viver bem sobre a face da terra. E todo pregador, ele quer que a igreja saia da igreja, da congregação, mais apaixonado por Jesus. Saia daqui com mais desejo de ter uma vida de oração, de entrega na presença do Senhor. E Deus trouxe uma palavra no meu coração, porque talvez você veio neste lugar, talvez está pensando em desistir, está confuso a respeito de algumas coisas, e Deus quer esclarecer no seu coração que Ele te chamou para ser mais do que vencedor, que Ele te chamou para ter uma vida de intimidade com Ele, que Deus te chamou para ser amigo dEle, Deus te chamou para você ter uma aliança com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que Tibério César já estava reinando sobre Israel durante 15 anos. Quantos anos? 15 anos. E durante esses 15 anos, Tibério César era alguém inteligente. Ele sabia como manter o povo, fazer o povo manter ele no poder. César era alguém que fazia alianças com os povos. Ele fazia aliança com as religiões que tinha ali, com a religião dos romanos, com a religião dos judeus e com a religião dos gregos. E ele fazendo essa aliança com os principais líderes, ele conseguia manter a paz do povo. E naquela época, Anás e Caifás era sumo sacerdote. Sacerdote era alguém que estava abaixo do sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote era alguém que tinha um grande poder e influência dentro da religião judaica. Nesses 15 anos, Anás e Caifás, eles começaram a fazer aliança com Herodes, com Pôncio Pilatos e também com César. Mas qual que foi o resultado dessas alianças que eles fizeram, que Anás e Caifás, que eram referência entre o povo de Deus, qual foi a consequência disso? É que Anás e Caifás pararam de olhar para o céu e pararam de receber as palavras que vinham diretamente de Deus. Anás e Caifás eram homens que, quando os judeus olhavam, pensavam assim: esses homens são homens de Deus. Mas no secreto, Anás e Caifás tinham alianças escondidas, tinham corrupções escondidas com os homens corruptos daquela época. E a Bíblia diz que conforme Anás e Caifás, se você ler os 4 evangelhos, eles eram homens que tinham alianças com os políticos. Mas o erro não era a aliança que eles tinham, mas o que estava por trás dessa aliança. Que conforme eles fizeram essas alianças com homens ímpios, eles perderam a essência que eles carregavam. Que conforme eles começaram e continuaram fazendo alianças, eles foram perdendo o interesse naquilo que Deus estava falando e começaram a se preocupar com aquilo que os homens estavam falando. E o erro do crente não é ele ter amizade, conhecer uma pessoa ímpia. O erro é ele parar de dar ouvido à voz de Deus e começar a dar ouvido à voz do ímpio. O erro de Anás e Caifás é que eles pararam de buscar os benefícios que vinham do céu e começaram a buscar os benefícios que vinham da terra.
O erro de muito crente nessa última hora é parar de olhar para a palavra de Deus e começar a olhar para a palavra dos homens. Enquanto Anás e Caifás estavam com um coração de duplo caráter, estavam com um coração dobre, Anás e Caifás tinham duas faces. Enquanto esses homens estavam se perdendo na caminhada, Deus estava levantando alguém no meio do deserto chamado João Batista. Na visão de Anás e Caifás, João Batista era um perdedor. Era alguém que não ia chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ele vivia no deserto. Talvez não se vestia da maneira que Anás e Caifás se vestia. Talvez não tinha a oratória, a eloquência, os diplomas que Anás e Caifás tinham. Mas João Batista estava no deserto. Alabraçuri de raça. João Batista era alguém que foi profetizado por Isaías, como está escrito no versículo 4. Isaías profetizou na vida de João Batista. E aquilo que João Batista estava vivendo no deserto era uma preparação para viver a profecia que foi liberada por Isaías. Talvez alguém, um profeta, liberou uma palavra sobre a sua vida. E talvez você está olhando assim, por que essa palavra, essa promessa ainda não se cumpriu sobre a minha vida? Porque o deserto é o tempo de preparação. O deserto é o tempo que Deus está moldando você, preparando você para viver a promessa de Deus. E nesse texto que Deus me faz entender que existe 3 tipos de pessoas. Aqueles que não esperam mais a promessa, abandonam a promessa de Deus e começam a fazer aliança com os homens, que era Anás e Caifás. O segundo grupo de pessoas era aqueles que desistem do processo. Aqueles que estão no deserto da preparação e acabam desistindo. Acabam desistindo da vida de oração. Acabam desistindo do jejum. Acabam desistindo daquilo que Deus prometeu. E tem o terceiro grupo, que é o grupo de João Batista. Daquele que continua perseverando e acreditando na promessa de Deus. Quantas pessoas hoje desacreditam que Jesus Cristo vai voltar? Quantos crentes hoje já não faz mais diferença se Jesus vai voltar amanhã ou depois de amanhã? Quantas pessoas interromperam o processo de santificação nas suas vidas? Quantas pessoas não têm mais desejo e zelo pela palavra do Senhor, que não almeja mais aprender mais da palavra, que perdeu o temor do Senhor? E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias, diz o Espírito Santo, que viria dias e tempos trabalhosos, dias difíceis, porque viria homens que amariam mais os prazeres do que a Deus, homens que abandonariam a palavra do Senhor e se entregariam aos prazeres dessa vida. E quando Paulo fala essas palavras, ele não está falando para quem não acredita em Deus, mas para quem diz acreditar em Deus. O problema dessa geração é que muitas pessoas estão deixando a pureza da palavra. E quando você deixa a pureza do Evangelho, é sinal que o seu coração está perdendo a pureza. Hoje é muito fácil a gente guardar aquilo que é secundário. É muito fácil eu usar um terno, mas deixar de guardar o meu coração, porque ninguém está vendo isso. As pessoas estão enxergando o terno que eu estou usando. É muito fácil uma mulher não cortar o seu cabelo, deixar sua saia longa até os pés, mas deixar de guardar o coração, porque ninguém está vendo, mas o Espírito Santo está vendo, e Ele diz para mim e para você, é tempo de voltar a guardar o coração, porque nesse processo no deserto, o principal, o essencial, é guardar o seu coração, aleluia. É muito fácil eu focar no secundário e condenar uma pessoa pela atitude externa, mas Jesus pergunta para mim e para você, está guardando o teu coração? A profecia se cumpriu sobre João Batista, porque ele continuou guardando o coração dele no deserto. Quando o crente para de guardar o coração, vir na igreja perde o sentido. Quando o crente para de guardar o coração, orar no secreto perde o valor.
Quando o crente para de guardar o coração, a palavra não é mais viva como antes era. Quando o crente para de guardar o coração, ele começa a desviar o foco do propósito. E o propósito de Deus para mim e para a tua vida não é que a gente se torne como Anás e Caifás, que saía fazendo alianças com todo mundo, mas o propósito de Deus é que eu e você fique no processo, no tempo de preparação que Deus colocou sobre a minha e a sua vida. Satanás todos os dias quer fazer você desistir da promessa que Deus tem na sua vida. Talvez Deus falou que você seria um grande pregador, que você seria uma grande mulher de Deus, mas por causa das situações da vida você está desacreditando do que Deus te prometeu. Ontem eu estava conversando com uma jovem e ela falou assim, que a irmã dela não é crente e teve uma percepção, um discernimento que muitos crentes não estão tendo. A irmã dela ímpia falou assim para ela: existe tanta igreja evangélica, tanto tipo de crente, tanta coisa, mas para que tudo isso? Hoje é uma coisa muito mista, olha só, você não sabe mais quem é evangélico, você não sabe mais quem é isso, quem é aquilo. A irmã dela ímpia teve um discernimento que ela não teve. Aquela menina que eu estava conversando que era cristã. Porque hoje a gente vive num meio muito misto. Antigamente ser crente, quando você chegava num ambiente, as pessoas tinham reverência. As pessoas viam no seu semblante que você amava Jesus. As pessoas viam na sua palavra a serenidade do Espírito Santo. Antigamente, quando você chegava num ambiente, as pessoas tinham temor de falar um palavrão, de falar uma palavra torpe, porque um crente que é luz chegou no ambiente. Ela é para a Suridarábia. É muito bom a gente lembrar do passado e falar como era antigamente, mas o ontem não existe mais, é só lembrança. Agora é tempo do hoje, a gente fazer a diferença, porque o mundo está carente, está sedento da palavra de Deus, e Deus espera que eu e você, João Batista, continue no processo de preparação no deserto, porque Deus quer salvar uma geração que conta com a tua vida. Lá para Subidará. Alabandará suiderebe. João Batista tinha todos os motivos para desistir, porque durante o dia o deserto é muito quente e durante a noite é muito frio. No deserto tem pouco recurso natural para você se alimentar, tem pouca sombra para você ficar embaixo dela, tem poucos gravetos para você fazer uma fogueira durante a noite. Mas João Batista não desistiu do processo. Ainda que era dolorido, João Batista continuou persistindo naquilo que Deus tinha falado. O processo na sua vida pode ser dolorido. Pessoas vão te trair, pessoas vão falar palavras que te machucam, pessoas vão tentar desacreditar a promessa que Deus tem na sua vida. Até você mesmo vai desacreditar daquilo que Deus falou, porque você vai se achar pequeno. Anará Subidarábia. Até você pode desistir do propósito, mas o Espírito Santo sopra no teu ouvido hoje: não para, não desiste. O processo está dolorido, mas é necessário. A ferida está dolorida, mas é necessária, para quando você olhar para a cicatriz, você vai dizer: eu venci. Labranto comanara Subidarábia. E o Senhor não quer que você abandone o processo de santificação. Não abandona o processo que Deus tem na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que João estava no deserto. E uma coisa que João tinha, se você olhar como ele se vestia com roupa de camelo, pele de camelo, com um cinto de couro. Ele comia mel silvestre e comia gafanhotos. As vestes de João Batista era diferente, a comida dele era diferente. Sabe o que eu quero dizer com isso?
que as vestes do nosso coração tem que ser diferente da dos demais. A veste do nosso coração não pode ser qualquer veste, mas tem que ser uma veste lebarassúria, que não vem da terra. O apóstolo Pedro vai dizer que nós temos que estar vestidos de humildade. Nos Salmos vai dizer que nós temos que estar vestidos com vestes de louvores. Em Apocalipse, o próprio Jesus vai dizer que o nosso coração precisa estar vestido para que a gente não seja pego de surpresa. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo, vai dizer que nós temos que estar vestidos de toda a armadura que procede de Deus. Então o crente não tem qualquer vestimenta no seu coração, mas a vestimenta dele vem do alto. A vestimenta do crente vem quando ele passa no processo e Deus concede para ele a vestimenta. Aleluia. Alabarassuri dará. Além de João Batista ter veste diferente, ele comia uma comida diferente. Os fariseus e os saduceus conheciam a vida e a rotina de João Batista. E eles falavam assim: esse João Batista tem demônio nele. Onde que se viu um homem comer gafanhoto e não comeu um bife? O judeu não comia carne de porco, hein? Nem bacon. Mas um bife, ele comia. Então eles diziam que João Batista tinha demônio, porque ele não se alimentava como um ser humano comum. Mas todo crente que quer algo diferente da parte de Deus, ele vai ter que renunciar a algumas coisas que ele gosta, para alcançar aquilo que o coração dele deseja da presença de Deus. Enquanto o mundo está se alimentando de todo tipo de informação aí fora, João Batista está se alimentando da palavra de Deus no deserto. Enquanto Anás e Caifás está preocupado com o que Tibério César está falando, enquanto Anás e Caifás está preocupado com o que Herodes está falando, João Batista estava com os ouvidos abertos, se alimentando da palavra que vinha diretamente do trono de Deus. Ela é para a Suridarai. Meu Deus, a comida que você come faz a diferença. Irmão, adquira todo tipo de informação, pesquise conteúdo sobre qualquer coisa, mas more na palavra de Deus. Quer ter um casamento abençoado? Bíblia. Quer ser um bom marido? Bíblia. Quer ser uma boa esposa? Bíblia. A Bíblia não é obsoleta, não é um livro antigo, ultrapassado. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, dizia Martinho Lutero. A Bíblia ainda ela é viva e as letras saltam dessas páginas para o seu coração e te faz chorar e te faz te alegrar. O mundo está tentando fazer você desacreditar da palavra. Tem gente que tem vergonha de falar que ama Jesus. Mas a comida de João Batista era diferente. Anás e Caifás estavam chamando João Batista de endemoniado, mas João Batista estava se alegrando com a comida que ele recebia do alto. Olhar para o alto ainda faz a diferença. Esperar a provisão do alto ainda faz a diferença. Usar a fé para coisas extraordinárias ainda faz a diferença. Renunciar a coisas hoje para receber promessas de Deus amanhã ainda vale a pena. Oh, Jesus querido. Alabraçuri da Arábia. Jesus te pergunta hoje quem você está sendo, Anás e Caifás, que está com o seu coração adulterado, um coração diluído, um coração que absorve qualquer coisa, ou ainda é o coração de João Batista, que é jardim secreto de Deus, é morada do Altíssimo.
O seu coração ainda é trono para o Senhor Jesus Cristo se assentar? Ou você levantou outros ídolos no seu coração? Jesus nos chama para voltar a ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça, irmão, não é quando você é injustiçado e você quer justiça. Sede de justiça é você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É você deixar Cristo ser gerado na sua alma. Fome e sede de justiça é a fome pela presença de Deus. É isso que o reino de Deus reconhece como justiça, é a fome pela presença. É o desejo de querer mais Deus e menos de si. Como João Batista fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque quanto mais você quer viver os seus sonhos, mais você vai quebrar a sua cara. Quanto mais você quer fazer as coisas do seu jeito, mais você vai se frustrar. Porque a sua vontade é carnal, é limitada, é egoísta. Mas quando você se depara com a vontade de Deus, você vai descobrir que ela é boa, perfeita e agradável. E quando o crente encontra a vontade boa, perfeita e agradável, ele não quer sair mais desse ambiente. Ele só quer ficar ali amando Jesus, seguindo as palavras do Senhor Jesus. Jesus fala para você: para de querer viver a sua vontade e se entrega à vontade boa, perfeita e agradável. Alabarassuri da Arábia. Sabe quando você vive a vontade boa, perfeita e agradável? É quando você deixa as distrações, o entretenimento e tira aquele momento do dia para ficar com o seu Jesus. Quanto tempo faz que você não tem mais diálogo com Ele, não conversa mais com Ele? Não falo de conversar andando, mas de realmente tirar um tempo do seu dia, dobrar o seu joelho e falar: Jesus, eu só vim aqui para conversar. Porque a gente tem uma amizade, uma aliança. Eclesiastes capítulo 8, verso 3 diz: não se apresse em sair da presença dEle. Hoje a correria do dia a dia quer colocar pressa no seu coração para você se apressar, orar ali 2 minutos e já sair da presença de Deus. Mas é tempo, irmão, da gente restaurar o altar. Anás e Caifás estavam tão distraídos que não perceberam a visitação de Israel. Anás e Caifás estavam tão distraídos que Deus teve que ir lá no deserto para dar a palavra para João Batista. Anás e Caifás estavam tão preocupados com os assuntos atuais que se esqueceu de se atualizar com as revelações do céu. É muito bom, irmão, você ser informado, você pesquisar nos jornais as coisas, ter informação do que está acontecendo agora. Mas o triste é quando o crente para de ser atualizado com as revelações do céu. É quando o crente para de sentir vontade, alegria de estar com o Senhor. E nessa noite, meus irmãos, Deus fala para mim e para você: não perca o diálogo com Deus, porque uma hora vai acontecer o que aconteceu com João Batista, que veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Enquanto Anás e Caifás estavam se perdendo e achando que estavam fazendo certo, João Batista continuou perseverando no processo de preparação. Talvez você parou de santificar o seu coração. Talvez você parou de se separar, de ter o seu momento com Deus, e Jesus te chama: volta para a boa, perfeita e agradável vontade. Para de tentar lutar com suas próprias mãos. Para de tentar fazer com as suas próprias forças, que uma hora as forças vão faltar e você vai se encontrar sozinho. Mas quando você está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode andar pelo vale da sombra e da morte.
Pegou o mistério? Para de lutar com as suas mãos. Fala: Jesus, até as minhas mãos eu te dou meu coração, a minha mente. Eu não quero depender do meu conhecimento comum, eu quero a sabedoria do alto. Eu não quero trabalhar com a minha força, eu quero trabalhar com a força que vem do Espírito. Ora para a sua iderébia. Eu não quero responder segundo a minha razão, mas eu quero responder segundo a justiça do reino. Eu não quero mais entrar aonde eu quiser, mas aonde o Senhor me levar. É diferente. E quando você começar a entrar no processo, as pessoas vão perceber que você mudou. As pessoas vão ficar curiosas para ver João Batista em ação. E Jesus vai dar testemunho de João Batista, dizendo assim: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Aonde estão os reis e os nobres? Não estão nos palácios? Mas o que vocês foram ver no deserto? Anás e Caifás iam até os reinos para receber benefícios, ouro. Mas tinha uma multidão faminta querendo Deus, que ia para o deserto. Porque aonde João Batista está, o povo vai. Aonde tem um crente cheio da presença, o povo quer se alimentar desse maná que não é da terra. O povo quer comer dessa comida que vem do alto. Há uma geração aí fora, um povo sedento para lá e para cá, querendo satisfazer o coração. E é você, João Batista, que tem o remédio para essas almas. Se coloca na brecha, se coloca na posição. Porque assim como a promessa de Isaías se cumpriu na vida de João, aquilo que Deus profetizou a seu respeito vai se cumprir. Mas volta para o processo de preparação, amém? Se coloca de pé nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos enquanto a banda vai estar louvando. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Fala para o Espírito Santo assim: esquece tudo que você vai fazer daqui a pouco, o que aconteceu ontem. Viva o hoje, agora. O agora existe. Começa a falar para o Senhor assim: Senhor, eu não escuto mais a sua voz, mas eu quero voltar a ouvir. Senhor, eu não sinto mais a tua presença, mas eu quero voltar a sentir. Eu não tenho mais secreto particular com o Senhor, mas hoje eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Hoje eu quero voltar para o processo de preparação, porque eu creio na promessa. Começa a falar para o Senhor, fala as palavras que estão no seu coração. Não fala aquilo só que está na tua boca, fala o que vem da sua alma. Eu vejo a aliança sendo restaurada nessa noite com o Senhor. Meu Deus, fala com o seu Pai, fala com o seu amigo Espírito Santo. Espírito Santo agora vai abrir no Senhor onde tem um coração, Senhor, que tem desejo de se voltar para Ti. Vai derramando a unção de sensibilidade, vai derramando quebrantamento, papai. Vai trazendo vida, vai restaurando a aliança nessa noite.
Ei, Jesus de glória. Coração queima por Fala com Deus. ti. E a minha alma te procura. Em teu amor encontrei paz. E tua palavra em mim é cura. Por todo lado procurei, só descansei ao te encontrar. E o lugar que hoje é seu, ninguém nunca vai tomar. Declare que você quer Ele todos os dias da sua vida. Eu te quero todo dia. Tu és minha alegria, a melhor parte do meu dia se chama Jesus. Que salvou a minha vida e curou minhas feridas. Deu sua vida pela minha, pregado na cruz. Eu te quero todo dia. Não pare de orar. Tu és minha alegria, a melhor parte do meu dia se chama Jesus. Que salvou a minha vida e curou minhas feridas. Deu sua vida pela minha, pregado na cruz. Alabraçúria. Irmão, diz com toda a sua alma assim: Jesus, eu te amo. Fala com toda a vontade: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Declare: eu não vivo sem você. Eu não vivo sem o Senhor. Eu te quero todo dia. Tu és minha alegria, a melhor parte do meu dia se chama Jesus. Que salvou a minha vida e curou minhas feridas. Deu sua vida pela minha, pregado na cruz. Aleluia, glória a Deus. Pregado na cruz. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer reatar a aliança? Talvez você se sente distante dele, se afastou, mas Deus quer restaurar a aliança com você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Dá um sinal com a sua mão.
Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que você saia daqui mais apaixonado por Deus. Saia daqui querendo restaurar o seu secreto, valorizar o seu momento em casa com Deus. Amém. Deus abençoe.